Bom, estamos aqui com a diretora Roseli, não é? Vamos começar a entrevista sobre educação inclusiva e o professor. Farei então umas perguntas à professora Roseli, à diretora Roseli, né? Professora também. Pode ser aliás, professora também. É professora. O cargo que eu ocupo é de diretor. Então, Odair Clóvis Toledo Júnior, RU 187-8364, Polo de Apoio Colégio Opção, Uninter, Sorocaba. Professora Roseli, na sua opinião, educação inclusiva se trata do quê? A educação inclusiva é o direito que todo cidadão, toda criança tem. Educação já é uma inclusão. Todos têm que estar inseridos, incluídos dentro de um contexto educacional. O termo educação inclusiva foi colocado para as crianças com necessidades especiais, porque teve uma época em que não se adequavam ou não era obrigatório eles estarem estudando em escolas públicas, teria que ser escolas específicas, né, especiais. E com LDB, com todas as resoluções, tornou-se lei que realmente todos eles têm direito. Então, assim, inclusão é um direito de todos, porque todo mundo, de uma certa maneira, tem alguma necessidade especial. Perfeito. Em que situação, quais são os desafios da educação inclusiva especial? Como em qualquer área, qualquer profissão, qualquer ramo da sociedade, você tem que ter preparo. Você tem que ter instrução, você tem que ter estudos, você tem que estar capacitado para trabalhar com todos os níveis de dificuldades de aprendizagem. Então, muitas vezes a dificuldade é assim, como não se tem uma maioria, né, de crianças com necessidades especiais, a formação fica muito abaixo do esperado. Então, tem poucas pessoas com formação específica em necessidades especiais e específicas de cada necessidade especial. Perfeito. O que a professora Roseli pensa sobre as principais dificuldades da educação inclusiva no Brasil? No Brasil, eu vejo como dificuldade a educação, não só inclusiva. Então, o Brasil, no governo tal, até a própria cultura, né, as pessoas não valorizam muito a educação e não investem tudo que poderiam em educação. Então, a maior dificuldade, não só com a educação inclusiva, é apoio mesmo, é formação específica e é um problema cultural, entendeu? Então, essa é a maior dificuldade. Investimento, né, em coisas, em formação, não só em recursos físicos ou financeiros, mas em formação profissional. Formação profissional dos professores, né? De todos. Geral. Em geral, de toda o grupo, né, a comunidade de docentes de educação, gestão, todos, não só os professores. Correto. O que a professora Roseli acha do ideal e da atual estrutura escolar oferecida à inclusão especial ou inclusiva? Eu, nessa unidade escolar, eu estou há 10 anos. Agora, nesse semestre, é a primeira vez que eu vou ter uma sala de recursos específica para alunos com necessidades especiais. Eu só tenho uma sala de recursos por conta de ter aluno com aspecto autista. Autismo. Outras deficiências não garantiriam essa sala de recursos. Então, estou começando agora. Na unidade escolar, a gente tem o profissional da sala, que muitas vezes não consegue trabalhar especificamente com autismo mediante os outros alunos que tem na sala. Por uma falta de tempo, por falta também de formação. Então, nesse momento, agora, nesse semestre, a gente vai ter um professor específico, né, que ele é formado para trabalhar com alunos com essa deficiência. Entendeu? Então, eu estou começando agora esse processo. Esse professor específico, ele será contratado ou ele é concursado? Não, ele é contratado também. Ele é um processo normal de distribuição de aula, só que ele é na sala de recursos, ele não fica numa sala
regular, vamos assim dizer. Ele trabalha só com as crianças com necessidades especiais. 2 horas por dia, a criança frequenta o período normal de aula e ele 2 horas em o horário oposto, contraturno. Perfeito. Dentro desse contexto todo, já houve casos de imposição de pais? Olha, meu filho tem tal problema, autismo, Down, e eu quero que ele seja incluso. Já houve? Nessa unidade escolar, não, porque assim, pela lei, todo aluno tem direito à matrícula. Então, nunca recusamos nenhum aluno, por qualquer que seja o motivo, a matrícula dele. Então, não houve a necessidade de ter exigência tal da matrícula porque a escola deu. O que acontece muitas vezes são os pais que não aceitam a deficiência do filho. Então, às vezes, dificulta por conta de laudos para a gente poder correr atrás de recursos. Perfeito. O aluno incluso, adaptado no âmbito escolar, tem o mesmo aproveitamento satisfatório do currículo escolar ou existe um proceder específico ao mesmo aluno com relação aos alunos considerados normais? Há uma diferenciação? Não. Diferenciação em termos de tratamento e de você trabalhar, como eu disse anteriormente, né? Depende do tipo da deficiência. Tem deficiência física que não altera o intelecto. Tem a necessidade, por exemplo, autista, síndrome de Down, que altera o processo neurológico. Mas cada criança tem um ritmo. Os com necessidades especiais têm um ritmo diferente de outras crianças que não têm necessidades especiais. Porém, existem crianças que têm deficiência de defasagem de aprendizagem. É uma necessidade especial, mas não entra no laudo, não é inclusão. Então, assim, não tem diferenciação no tratamento. Existe diferenciação, e isso é normal, mesmo que não tenha nenhum aluno de inclusão na sala, diferenças de estratégia pedagógica para cada tipo de aluno. Porque cada um é um ser único e tem o seu limite, tem a sua velocidade, tem a sua complexidade. Perfeito. Professora Roseli, por que você acha que haveria de ter mais apoio, ou você acha que deveria ter mais apoio político e efetividade em tão pertinente questão, a questão da inclusão, né, mais apoio escolar, enfim? Apoio político é assim, você realmente está interessado em que o aluno incluído com as suas necessidades especiais tenha todos os recursos disponíveis. Então, existem, por exemplo, o surdo, ele precisa de um leitor de libras, né, um profissional de libras. O cego, ele precisa de material em braille, entendeu? Um cadeirante, a escola tem que ter acessibilidade, com rampa, elevador. Um autista, ele tem que ter um psicopedagogo junto com ele, entendeu? Os alunos também com outras necessidades precisariam de um profissional de apoio, um cuidador, e não tem em todas as escolas. É uma luta constante, você não consegue. Então, esse apoio político seria nesse investimento mesmo. Se ele quer que o aluno incluído tenha realmente as mesmas condições de aprendizagem do que os outros alunos. Então, falta vontade política em você investir em equipamentos, em recursos, em profissionais diferenciados. Perfeito. Professora Roseli, na sua avaliação, no contexto, né, educacional, assim como um todo, houve uma melhora nesse sentido, não? Se fala mais disso. Então, está mais assim, na mídia, está mais nos estudos, nas reuniões, nas OTs que você tem. Fala-se mais disso, orienta-se mais sobre isso. Mas ainda falta muito para toda a comunidade, toda a sociedade saber das seus reais direitos, né? Mas fala-se mais, antes se escondia. Antes não tinha toda essa propaganda, vamos assim dizer, e a necessidade de você atender. Hoje está bem mais claro para algumas pessoas, está bem mais falado, comentado, né? Exigido, vamos assim dizer. Sim. Professora Roseli, você entende que as pessoas, pais, famílias, deveriam ter um pouco mais de informação sobre toda essa questão inclusiva, até para fim de cobrar mais ou não na escola? Todo mundo.
todo ser humano tem que saber de todos os seus direitos. E quando não se é exposto pelas mídias, pelos livros, pelos governantes, pelas escolas, você tem que correr atrás de saber de todos os seus direitos. Então, assim, a informação é fundamental para que esse país vá para frente. Quando você tiver todas as informações sobre os seus direitos, sobre os seus deveres e no que você pode fazer para melhorar, aí sim vai melhorar. Então, assim, informação é tudo. Escola é informação. Educação é informação. Muito bem, professora. Professora Roseli, o professor foi ou está preparado para a inclusão especial e a realidade atual no ambiente escolar? Ainda não. Ele se assusta. Quando ele recebe, pega a sua sala lá na atribuição e ele recebe eu tenho um aluno com necessidades especiais. Ele se assusta. Mas ele ainda assim, não generalizando, né, mas alguns profissionais, eles correm atrás de saber o que eles podem fazer, principalmente nos anos iniciais, que são os alunos do primeiro ao quinto ano. Então, que é um professor só na sala, quer dizer, é um professor para eles, tem arte, educação física separado, mas é um professor que fica com eles 5 horas, o período todo fechado, do primeiro ao quinto. Então, assim, eles correm atrás, eles se assustam, mas eles correm atrás. Quando muda para o ciclo 2, que já é do 6º ao 9º, e o ensino médio, fica mais complicado, porque eles têm daí uma gama de 9, de 12 professores, aí se perde um pouco a história da inclusão. Ele fica só incluído na sala, mas se perde um pouco a história de você trabalhar com ele separadamente. Mas ainda assusta os profissionais, porque muitos, não é que não são capacitados porque não querem, eles não têm a formação específica dele. A escola também, a gente corre atrás também da internet, procurar para ver o que pode fazer. Melhorar a estrutura como um todo. Exatamente. Professora, uma última questão. O convívio entre o aluno já incluso e os alunos normais é normal, tranquilo? Criança, é bem aceito? A criança, ela não nasce com preconceito. Ela não nasce ruim. Ela é, diante do contexto, de alguns exemplos, ela se torna rancorosa, ela se torna preconceituosa. Mas a essência da criança não é rejeitar. Então eles não rejeitam. E é muito gostoso de ver, assim, quando você acompanha a evolução daquelas crianças. Eu tive 2 casos, assim, mais sérios aqui na escola. Um já saiu, que era síndrome de Down, e agora tem o do aspecto autista. Então, quando a gente vê a evolução deles, é muito bonito. E a gente vê que as crianças não discriminam. As crianças não têm preconceito. Eles até ajudam. O que acontece conforme vai crescendo, mediante alguns lembros ou mediante algumas dificuldades, eles começam a ficar preconceituosos, eles começam... Aí é um movimento que você tem que ter, não só na escola de conscientização, mas a família também. Então é uma aceitação natural dos demais alunos com relação a esse incluso. Exato. Nunca tive problema com alunos aqui. Tive outros que não tinham laudo, que não tinham a sala de recurso em si, mas eles nunca foram discriminados, nem pelas crianças e nem pelos profissionais da escola. Professora Roseli, então, para nós finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você desse as suas palavras finais, né, de educador, né, sobre todo esse contexto. Eu acho assim que o Brasil, ele poderia estar passando por um processo de evolução na área da educação, se todas as pessoas se conscientizassem que a educação é um dos mecanismos, é um dos caminhos para a gente ter um país melhor. Quem tem uma boa educação, ele vai cobrar de uma qualidade de vida melhor, de uma infraestrutura na área de saúde, na área da segurança, na área da habitação, entendeu? Porque a formação, né, que é desde lá da pré-escola, quando entra já no ensino regular, essa formação que vai lhe garantir que ele cobre de um governo, da sociedade, dos pais, dos amigos e tudo, um país melhor. Então, assim, deveríamos investir mais. Temos muita gente com competência, com dedicação para fazer do país um país digno, entendeu? Não é por eu estar nesse ramo da educação que eu acho que a educação é a base de tudo, né?
Eu acho assim que a educação dá uma base para você ter todos os outros recursos. Um bom profissional que for fazer medicina, ele vai ser um bom médico. Um bom aluno que for fazer enfermagem, ele vai cuidar bem dos seus pacientes. Um bom profissional, um bom aluno que for para a área de segurança, ele vai ser um policial, seja lá o que for, informado, coerente. E com todas as coisas de você, na educação, você deixar as pessoas críticas, né? Então, o senso crítico é o melhor caminho para a gente. E a educação é que vai. Em todas as profissões vai ter sempre um professor trabalhando para que ele se forme. Muito bem. Encerramos então. Assim, agora vamos lá. Encerramos então aqui a entrevista com a professora Roseli sobre educação inclusiva e o professor. Muito obrigado, professora, pela entrevista, pela atenção, pelas informações dispensadas nesse trabalho. E deixando aqui até breve. Eu é que agradeço a oportunidade de poder expor as dificuldades e a visão de um ambiente escolar, que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de se colocar enquanto se faz um trabalho e o que pode ser feito. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bem, obrigado.